para todo mundo, falar sobre o sono é reforçar o nosso sistema imunológico. Transtornos do sono, nos quais a privação do sono é a característica principal, como a insônia e a apneia do sono, resultam em alterações importantes no nosso sistema imune, que podem ser mediadas pela atividade aumentada do eixo hipotálamo-hipófise adrenal e do sistema nervoso simpático. O estresse é considerado como um dos grandes desencadeadores da insônia. A internalização crônica dos sentimentos pode causar uma ativação psicológica ou mesmo fisiológica, gerando insônia. Essa intensa atividade do eixo hipotálamo-hipófise adrenal produz a fragmentação do sono, que vai elevar os níveis de cortisol também a um mecanismo de hiperativação da córtex cerebral. Em pacientes insones, desencadeado por componentes emocionais, cognitivos, fisiológicos. Então, essa hiperatividade ela exacerba a vigilância e tem um impacto muito negativo sobre o sono, formando então um ciclo vicioso que vai permitir que a dificuldade para dormir se torne também um fator estressante que perpetua tudo isso. Os níveis elevados de cortisol, intensificando o sistema nervoso simpático, despertares mais frequentes, é o que acontece nos insones crônicos. E a gente sempre se pergunta se a insônia leva à atividade mais intensa desse eixo endócrino, ou se a atividade desse eixo aumentada seria um fator de risco para que esse indivíduo desenvolvesse insônia pelo estresse. O que a gente sabe é que nos insones crônicos, os níveis de ACTH e cortisol, que são os hormônios do estresse, são elevados justamente entre 22 e 2 da manhã, sem nenhuma alteração do ritmo circadiano durante o dia todo, e seria responsável por sono ruim em insones. Outro ponto interessante foi que pacientes com insônia crônica têm uma redução dos níveis de CD3, CD4, CD8 e uma predominância de uma resposta imunológica humoral ampliada com exacerbação da TH2. Os corticoides no sistema imunológico eles suprimem a imunidade celular e ampliam a imunidade dos anticorpos, a imunidade humoral. Época em que todo mundo quer saber das informações para tentar reforçar o sistema imunológico, cuidar do sono é fundamental. E a gente pergunta como, como é que a gente faz isso? O que é a higiene do sono? O que a gente pode melhorar? A gente melhora o sono tentando aderir a hábitos saudáveis que vão ajudar a gente a ter uma boa noite de sono. Então, o ambiente, o que a gente se alimenta, outras atitudes durante o dia também vão ajudar o cérebro a se desligar, até porque a gente precisa se desligar. Ansioso, estressado, só ver notícia ruim, não ter tempo para o lazer, não ter tempo com as crianças, não ter tempo de ler um livro, de orar e de meditar, é a regra para que a gente aumente o nível de estresse. Então a gente precisa muito identificar os comportamentos que mantêm esse cérebro nessa hiperatividade que a gente falou no início para modificá-los. Ou seja, a gente precisa desacelerar e estabelecer um ritual de preparo de respeito para essa fase do nosso dia, que é o nosso sono, que é fundamental para a homeostase corporal, para o nosso equilíbrio, porque nós somos corpo, mente e espírito, que contribui para o descanso. Esse repouso ele faz parte do nosso ritmo circadiano, dormir é natural, ou pelo menos deveria ser, se o sono não aparece naturalmente, ou se ele surge no momento errado, de dia, e eu tenho sonolência, isso significa que as nossas atitudes elas estão confundindo o nosso cérebro e a gente precisa readaptar o nosso cérebro. A higiene do sono ela consiste de algumas dicas que podem ajudar muito, e eu vou falar algumas delas. A primeira, estabelecer o horário de dormir e de acordar. A gente precisa ter horários regulares. É claro que imprevistos podem acontecer, mas é legal estabelecer o horário de dormir e de acordar. Dormir apenas naquele tempo que é necessário para a gente se sentir descansado. Então, com 8 horas eu fico bem, são 8 horas que eu vou dormir, mesmo que eu não tenha um compromisso no dia seguinte, é o ideal que eu mantenha esse tempo de sono determinado. É legal criar uma rotina de acordar sempre no mesmo horário, independente de ser final de semana, feriado, é legal a gente estabelecer horários de acordar e de dormir regularmente. É muito importante a gente se policiar para que mantenhamos esse horário sempre frequente, justamente porque isso vai regular o nosso ciclo circadiano. Se expor à luz solar é muito importante. A luz do sol ela regula uma série de funções do nosso organismo e uma delas é o sono.
Então, passar uma hora em um ambiente aberto e exposto ao sol, no período da manhã principalmente, ou mesmo uma permanência menor perto do horário do almoço, em que a gente tem exposição solar, é importante, é interessante. Estar perto da luz solar é importante. Uma janela grande no consultório ou mesmo em casa. Então, o ambiente é muito importante. Da mesma forma que o ambiente para dormir é muito importante. O seu lugar para dormir não pode ter barulho. Se tiver, eu vou usar um tapa-ouvidos. Então, essa é a recomendação, porque a gente não pode ter nem muito barulho nem muita luz. E aí, por isso, a gente também tem que evitar as luzes do celular, dos computadores, dos tablets, porque a luz azul pode diminuir a liberação de hormônios que desencadeiam o sono. Então, é muito importante a gente desligar disso horas antes de dormir. Se esses dispositivos, por exemplo, ficam perto da cama, o ideal é retirá-los de perto de você, ou pelo menos silenciá-los, né, para que a gente não tenha vontade de toda hora pegar esse dispositivo luminoso. A gente precisa sinalizar para o cérebro que está chegando a hora de dormir. Hoje em dia, a gente tem uma rotina muito estimulante. Nossa realidade é muito mais estressante do que antes, é bem diferente do que os nossos antepassados viviam. E antes, o que era aquela questão de acompanhar o sol, o entardecer e a noite com a escuridão para que eu durma, se acabou, né? Com o advento da luz artificial. Então, é muito importante que você cuide mais e tenha alguns cuidados, porque se você tiver insônia, é muito importante que você tenha exposição luminosa mais pela manhã, mas que você não durma tarde, por exemplo. Isso tudo ajuda a regular o ritmo circadiano, do que se você estiver fazendo cochilos todo dia à tarde, isso pode te atrapalhar durante a noite. Atividade física, por exemplo, é muito importante que a gente faça no período da manhã, porque o melhor período que menos vai impactar em termos de agitação é o período da atividade da manhã. Da mesma forma, a gente vai pedir para você não ingerir nenhum estimulante depois das 18 horas, porque Coca-Cola, Guaraná, café, qualquer estimulante ou alimentos muito pesados vão sim atrapalhar ao hiperestímulo, principalmente se você já tem uma tendência à hiperatividade, e um alimento mais pesado vai dificultar por conta de processo digestivo que vai acontecer numa hora em que o corpo pede descanso. Pela mesma linha de pensamento, atividades muito estimulantes antes de dormir, como filmes de ação, jogos no computador, porque além do estímulo luminoso e do próprio som, alguns conteúdos de TV, né, de internet, vai causar estresse. Então já basta o SARS-CoV-2, né? Por tudo isso é muito importante se preparar para o sono, né? Começar a reduzir as luzes, né? Abaixar também o som da TV e de outros aparelhos, porque a própria diminuição da luminosidade vai ajudar o nosso cérebro a começar a secretar melatonina, que é o grande maestro do sono. Então a gente precisa sim adotar esse ritual para o sono. Quando estiver chegando a hora de dormir, a gente precisa criar esse ritual que ajude a gente a relaxar. Um banho morno, um leite quente, a leitura de um livro que traga paz, uma música mais calma, óleos essenciais podem ajudar. Nesse momento, a gente não pode deixar que as preocupações do dia, da semana, do mês tomem conta da gente. Tem muitos problemas? Mantenha um caderno ao lado da cama e escreva. Escreveu? Esquece. Antes de dormir, faça alguma forma de relaxamento, como respiração, reze. Oração sempre ajuda muito. Então, mantenha o quarto confortável, um ambiente escuro e agradável, com colchão, um travesseiro macio, um quarto arejado, com uma temperatura mais adequada, porque são alguns elementos que ajudam muito a gente a dormir e a não ter despertares ao longo da noite. Com isso, você pode dormir muito melhor, esquecer um pouco o que está aí, né? Para a gente evoluir de dia, de noite. Vamos permitir o trabalho inconsciente, que também acelera a nossa evolução, mas também descansa a gente de noite.